Lewis Hamilton teve conversas com a Red Bull para poder se mudar de equipe ao final do contrato com a Mercedes. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos a mais um daqueles rumores que são confirmados. Conforme já citamos vários para vocês ao longo desses anos, agora temos mais um. Isso porque o Christian Horner, chefe da equipe Red Bull, confirmou ao Daily Mail que houve sim uma conversa com os representantes do Lewis Hamilton para uma possível parceria Verstappen-Hamilton. E que inclusive o Christian Horner diz que tiveram várias conversas ao longo dos anos sobre ter o Lewis Hamilton e mais recentemente foi no início do ano, ou seja, naquele período que ainda muito se falava se o Hamilton ia renovar ou não com a Mercedes e que ele estava em conversas com outras equipes, principalmente com a Ferrari, coisa que já foi confirmada pelo Hamilton e também já foi confirmada agora novamente pelo Christian Horner, que falou que certamente o Lewis Hamilton se encontrou com John Elkann, que é o presidente da Ferrari, e talvez tenha tido alguma conversa com Frederic Vasseur, mas que com o John Elkann é certeza, foi algo, vamos dizer assim, público e notório no paddock. Horner também fala que não consegue imaginar Max Verstappen e Lewis Hamilton trabalhando juntos e que a dinâmica não estaria certa. E estão 100% satisfeitos com o que tem agora, o que não é verdade, porque a Red Bull vive dando uma puxada de orelha no Checo. Mas vamos ao que interessa aqui, que é essa parceria Hamilton-Verstappen. Se os representantes do Hamilton entraram em contato, coisa que foi confirmada pelo Horner agora, é porque não existe essa conversa que alguns colocam na internet de que seria impossível o Lewis Hamilton ir para a Red Bull. E eu mesmo já citei respondendo a comentários que acho que seria muito difícil ver o Hamilton fora da Mercedes numa equipe rival da Mercedes. Só que nós sabemos que as coisas giram em torno de performance, de você ter um carro competitivo. Enquanto o Hamilton estava lá na Mercedes, tá tudo lindo e maravilhoso enquanto vencia. Agora que não está vencendo, obviamente, ele vai querer um carro competitivo. Não é nenhum absurdo isso, todo piloto faz esse tipo de coisa. O Verstappen mesmo já falou que ao final do contrato dele com a Red Bull, se a Red Bull não tiver um bom carro, ele vai sair da equipe. Ou seja, por mais que ele goste da equipe, o cara vai sair. No caso do Hamilton, é interessante ver que ele iria para a Red Bull, que é a principal rival da Mercedes. A Red Bull é a equipe que mais teve embates com a Mercedes em termos políticos, inclusive, o que acaba gerando uma rivalidade muito mais intensa do que essas duas equipes têm, por exemplo, com a Ferrari. A Ferrari é mais ali aquele embate dentro da pista, tal, só que não tem tanto esse nível de inimizade. O Hamilton estaria disposto a ir para a Red Bull, porque se o representante dele fala com a Red Bull é porque é um interesse do Hamilton também, estaria disposto a ir para a Red Bull, correr ao lado do Verstappen, que ele sabe que é o piloto número 1 da equipe, mesmo a Red Bull sendo a grande rival da Mercedes. Então não existe essa jura de amor como a gente às vezes acredita. Não existe esse tipo de coisa na Fórmula 1. Ou você tem um carro competitivo, ou não tem. E aí o amor acaba quando não tem esse tipo de carro. É claro que se um Hamilton da vida fosse para a Red Bull, você dificilmente escolheria um piloto para ser o cara da equipe. Você teria os dois melhores pilotos do grid atualmente. Se você pudesse ter 3 pilotos, teria o Alonso junto, mas são só 2. Seriam os 2 melhores e a rivalidade dentro da equipe seria algo absurdo. Muito mais do que foi um Rosberg e Hamilton. Provavelmente estaríamos falando da primeira rivalidade nível Senna-Prost, porque você teria 2 pilotos alfa, 2 pilotos gênios dentro da mesma equipe. Eu não consigo me recordar agora de cabeça de alguma equipe depois do Prost e Senna que tenha colocado 2 pilotos de nível tão alto assim juntos. A gente pode até argumentar que a Ferrari colocou Alonso e Raikkonen juntos e depois Raikkonen e Vettel. O problema é que o Raikkonen já não estava mais nesse nível todo. Então não tem como você gerar esse embate, essa rivalidade, porque o Raikkonen ficou muito para trás do Alonso e muito para trás do Vettel, porque ele já não estava mais pilotando em alto nível. O Raikkonen já estava naquele modo aposentado, cumprindo tabela na Fórmula 1, e foi assim durante a era híbrida toda em que o Raikkonen esteve na Fórmula 1. Então eu não consigo ver
uma outra dupla de pilotos, pelo menos agora de cabeça, que tenha sido do nível do Prost e Senna. Um Hamilton-Verstappen certamente seria. Estamos falando de dois gênios, o que geraria muito entretenimento para as pessoas na Fórmula 1. Eu acredito que mesmo com a Red Bull dominando, se você tem um Hamilton e um Verstappen disputando palmo a palmo na Fórmula 1, você teria recordes de audiência, você teria um interesse gigantesco do público, teríamos batidas, polêmicas, garagem dividida, teríamos uma série de fatores que acabam atraindo o público. Então, para nós, pelo entretenimento, seria excepcional. A gente gostaria de ver isso. Só que, claro, para quem está gerenciando a equipe, é um terror. Você tem que certificar que os caras não vão se bater toda a corrida. Imagina se a Red Bull repete uma McLaren 2007. Tá aí uma outra dupla também que eu tinha esquecido, Alonso-Hamilton 2007. Pena que foi só uma temporada. Eu acho que se tivesse sido 2, 3, a gente poderia colocar naquele nível do Prost e Senna. Mas infelizmente foi somente uma temporada, mas já foi suficiente para a gente ver o que é absurdo você ter dois gênios na mesma equipe. Os caras terminaram empatados e perderam o título para o Raikkonen. Imagina se a Red Bull com Hamilton e Verstappen emulam uma McLaren 2007 com os caras se degladiando e perdendo o título para, sei lá, um Leclerc, um Russell, o que for. Seria no mínimo engraçado, mas ao mesmo tempo ia gerar um bafafá absurdo no mundo da Fórmula 1. Então o ponto principal aqui é, essas conversas entre Hamilton, Red Bull, mostram que não existe santo, não existe jura de amor. Seria interessante ver o Hamilton na Red Bull. O Christian Horner deixa muito claro que não é de interesse da equipe, pelo menos para a mídia ele está falando isso, né? Não é de interesse da equipe ter o Hamilton junto do Verstappen, assim como acho que a Mercedes não gostaria de ter o Verstappen junto do Hamilton. Então vai ficar só no imaginário mesmo esse tipo de situação. O bom é que mais um rumor foi confirmado, o que a gente vê o dinamismo desse mundo da Fórmula 1, como as coisas acontecem por trás das cortinas, como que existem muito mais negociações e questões improváveis acontecendo nos bastidores do que geralmente somos expostos e levados a acreditar por equipes ou o que for. Falo várias vezes para vocês, não existe piloto santo, não existe chefe de equipe santo. Se você acha que existe o herói e o vilão na Fórmula 1, tá muito enganado, porque não existe. O Hamilton estaria disposto a ir pro lado dos vilões, entre aspas, porque a Red Bull é pintada dessa forma, para poder ganhar títulos. Então não existe santo, não acho que existe porque não existe. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, se você acredita que daria certo uma dupla Hamilton-Verstappen. Fala aí, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui e entrar na Instant Game para comprar seus jogos e gift cards por um preço mais acessível. Um grande abraço, valeu e falou!